porque o presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje que não se pode confundir a luta contra o terrorismo com a ajuda humanitária aos palestinos. A União Europeia disse que vai rever o auxílio após ataques do Hamas. Américo, como é que está o posicionamento nesse momento da comunidade internacional diante do ataque sem precedentes do Hamas e também diante do bloqueio imposto nesse momento à população ali da faixa de Gaza? Olá de novo, Carol. Está tendo um debate muito intenso dentro da União Europeia como lidar especialmente com essa questão da ajuda humanitária aos palestinos. O que aconteceu? Ontem, o Oliver Valery, que é um comissário para o entorno da União Europeia, ou seja, países que estão próximos da União Europeia, ele chegou a dizer que a União Europeia ia suspender toda a ajuda humanitária para os palestinos, especialmente na faixa de Gaza, por conta desses ataques horrendos do Hamas. Ele tomou essa iniciativa apesar de já estar convocada uma reunião para hoje dos ministros das relações exteriores de todos os países da União Europeia, os 27 países que formam o bloco, que vão se reunir em Omã. Eles estão em Omã para um outro evento e resolveram fazer uma reunião hoje para discutir como a União Europeia deve reagir em bloco a esses ataques do Hamas e também a guerra que se iniciou lá em Israel. E esse comissário se precipitou, é um comissário húngaro muito ligado ao Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, que tem também muito boas relações com o atual governo de extrema-direita de Israel, liderado pelo Benjamin Netanyahu. Esse comissário húngaro se precipitou, chegou a anunciar que toda a ajuda humanitária ia ser suspensa, e isso provocou uma reação muito grande de vários países europeus por dois motivos. Primeiro, porque eles não foram consultados. O comissário não tem autonomia para fazer uma declaração dessa e tomar uma decisão dessa sem que haja um consenso entre os 27 países do bloco, que inclusive vão se reunir hoje para discutir esse assunto, entre outros. E o segundo ponto foi justamente o que o Macron deu destaque hoje. É impossível e não se deve misturar o combate a ações consideradas terroristas de ajuda humanitária, são questões separadas. Se você suspende a ajuda humanitária à faixa de Gaza neste momento, isso é uma espécie de punição coletiva contra todos os palestinos que moram lá, a grande maioria sem nenhuma ligação com Hamas, não são militantes do Hamas. Essa é uma grande preocupação humanitária da ONU e agora de vários líderes da União Europeia. Então o presidente francês Emmanuel Macron fez essa declaração, uma declaração clara, dizendo que apoia, obviamente, todo o direito de defesa do Estado de Israel, mas que é importante se manter a ajuda humanitária para os civis que estão envolvidos aí nessa guerra, sendo vítimas dessa guerra, sem ter nenhuma ligação com o grupo Hamas. Da mesma forma que se condenou e deve se condenar mesmo os ataques do Hamas contra civis, também é importante proteger os civis dentro da faixa de Gaza. O chanceler alemão Olaf Scholz, que estava junto do Macron, também concordou, dizendo que é importante que Israel tenha o seu direito de defesa, mas os países aí estão discutindo agora como manter essa ajuda humanitária. E tem um agravante, Carol, nesse processo todo, que é o cerco que Israel fez à faixa de Gaza agora, dizendo que não vai permitir a entrada de comida, água, combustíveis, remédios, que vão ser muito necessários para atender, obviamente, os feridos, e combustível também. Eles estão querendo sufocar a faixa de Gaza, especialmente os civis, para que eles pressionem o Hamas a tentar liberar os reféns. Mas isso é uma tática muito controversa e é muito complicado que isso continue por muito tempo, porque vai colocar uma pressão enorme, muito rapidamente, sobre inocentes civis palestinos. Então a ONU está muito preocupada com isso, querendo abrir corredores que permitam a entrada da ajuda humanitária, e a França é um dos países dentro da União Europeia que se opõe a essa suspensão da ajuda humanitária. A União Europeia é um dos grandes financiadores dessa ajuda humanitária para os palestinos. Uma boa parte da população da faixa de Gaza depende dessa ajuda humanitária diariamente para poder sobreviver.